Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André, nós vamos para mais uma aula aqui de História Geral. O tema de hoje, como vocês podem ver aí, é um tema extremamente importante, o Renascimento, né? Um movimento cultural que abrangeu principalmente a Europa do século XIV ao século XVI. O Renascimento ele foi a ponte, né, entre a saída do mundo medieval e a entrada no mundo moderno. Dos valores medievais que os renascentistas vão fazer a negação e o rompimento, principalmente com a ideia teocêntrica de mundo, né, onde Deus é o centro de todas as coisas, para uma ideia mais antropocêntrica, onde o ser humano é o centro de todas as coisas. Então, como nós podemos observar, o Renascimento ele faz a passagem para o novo mundo, digamos assim, no mundo das ideias e nas ideias mais racionais. Uma forma de ver a vida de uma maneira mais empírica, mais humanista, tá bom? Então veremos isso adiante. Essas imagens que eu coloquei no primeiro slide, do lado esquerdo, abaixo, né, nós temos um fragmento ali do afresco que existe hoje na Capela Sistina, feito pelo Michelangelo Buonarroti no século XVI, que simboliza o nascimento de Adão. Então Deus criando o homem, né? Então você percebe ali que os renascentistas eles não eram ateus, mesmo fazendo a negação do teocentrismo, eles acreditavam em Deus, mas eles tinham uma nova visão de mundo. Se Deus foi criado à imagem e semelhança, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender o seguinte, que este homem criado, ele tem a capacidade de pensar e de explicar o mundo, porque ele tem uma centelha divina. Então isso é muito importante. Essa nova perspectiva de Deus é que os renascentistas trazem. Eles tentam fazer uma união que para muitos é uma união quase impossível entre fé e razão, entre fé e ciência, tá? Do outro lado nós temos uma brincadeira com Homer Simpson, né, sendo o Homer Vitruviano. Na verdade todos conhecem aquela obra do Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano. Nessa obra o Leonardo da Vinci ele estuda a anatomia humana, e aqui nós mostramos como o Renascimento acabou influenciando até a cultura pop, né, a cultura atual, já que os Simpsons é um grande seriado de TV, um desenho muito conhecido no mundo inteiro, né? Então vamos ao Renascimento. Espero que vocês estejam preparados e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Então, como eu disse para vocês, o Renascimento foi um movimento do século XIV até o século XVI. Ele é dividido em 3 fases que nós falaremos daqui a pouquinho. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, o berço do Renascimento foi a Península Itálica. Quando nós falamos da Itália nesse período, nós falamos Península Itálica ou região onde hoje é a Itália. Por quê? Porque ali não existia um país unificado. Existiam vários reinos que eram reinos independentes e sofriam influência de outros reinos europeus, tá bom? Então não caia no erro de tratar a Itália antes da sua unificação, que foi no século XIX, né? Em 1870, completa ali o movimento de unificação da Itália, que faz parte das chamadas unificações tardias, juntamente com a Alemanha, que se unifica em 1871, um ano depois da Itália. Então não caia no erro de tratar a Itália como um país, tá? Senão você vai errar cronologicamente, você vai criar um país ali onde não existia, era desmembrado, era fragmentado o poder político na Itália, tá? Outros países já estavam se unificando ou já tinham se unificado, como por exemplo Portugal e Espanha, que se unificaram no processo da Reconquista, né? Da expulsão ali dos mouros, dos muçulmanos da Península Ibérica, e Inglaterra e França, que se unificam, principalmente naquele contexto da Guerra dos 100 Anos, entre esses dois países, né? Isso força uma certa unificação e a saída desses países da fragmentação política que existia durante o sistema feudal, já ali na Baixa Idade Média. Tá bom? Então o Renascimento, o berço foi a Península Itálica. Então, por que foi a Península Itálica? Principalmente as cidades comerciantes, tá? Porque a Península Itálica, com a Quarta Cruzada, principalmente, que foi a cruzada dos comerciantes de Veneza, você vai se lembrar que houve uma reabertura do comércio, principalmente ligando o Ocidente ao Oriente, a partir do Mar Mediterrâneo.
E essas cidades italianas, portuárias, elas vão enriquecer bastante nesse contexto, e esse dinheiro é que vai financiar o Renascimento. Então, um aspecto principal é a burguesia sendo uma chave para você entender o início do Renascimento na Península Itálica, onde hoje é o país unificado. Tá? Então, o berço do Renascimento, você percebe ali que nós temos o mapa. A Itália hoje, né, unificada, a gente brinca que é a velha bota, porque de fato a formação geográfica dessa península leva a gente a ver ali uma bota, né? Bom, então eu já disse a importância do desenvolvimento comercial para que o Renascimento fosse na Península Itálica, ou seja, principalmente em cidades como Gênova, Florença, Veneza, e mais para o final, no finalzinho ali do movimento renascentista, é que você vai ter a cidade de Roma, mas inicialmente essas cidades mais portuárias, tá bom? Bom, por que o Renascimento então começou na Península Itálica? O desenvolvimento do comércio, tá? O comércio ele é um fator importante porque muitos burgueses eles vão financiar os pensadores, os artistas, os escultores, os escritores do Renascimento. Eles precisam de dinheiro. Nenhum movimento por si só subsiste sem que haja financiamento. Então, o dinheiro que vai financiar todo esse processo vem da burguesia, que são chamados mecenas, são aqueles que vão ali, os protetores, né, dos grandes artistas, pensadores, cientistas do movimento renascentista, tá bom? Outro aspecto importante é que com esse comércio tem também um intercâmbio cultural. Aí você vai falar assim, ué, mas por que é importante esse intercâmbio cultural? Bom, gente, boa parte do que influenciou o Renascimento, principalmente no que diz respeito à filosofia grega, foi levada para a Península Itálica, por mais irônico que isso possa parecer, pelos muçulmanos na época, né? Porque eles tinham preservado todos aqueles escritos e o conhecimento da filosofia clássica, da filosofia greco-romana, principalmente da filosofia grega. Então, essa influência, digamos assim, do mundo oriental, principalmente pensando ali na Península Arábica ou no próprio Império Islâmico, que se formou nesse período anterior aí ao Renascimento, destaque a partir do século VIII até o século XI, mais ou menos, o XII, o auge do Império Islâmico, nós temos aí a preservação dos escritos clássicos da filosofia, já que era tabu na Idade Média, a filosofia grega, por ser muito humanista, né? Então ela era meio proibida. Se você assistir o filme O Nome da Rosa, você vai entender melhor esse processo, tá? Então esse intercâmbio cultural também vai fazer com que, além de produtos que cheguem na Península Itálica, o conhecimento, essa diversidade cultural vai chegar ali também, o intercâmbio de conhecimento, tá bom? Outro aspecto importante é que a Itália é o centro do antigo Império Romano. E o Renascimento, como origem do termo, para vocês entenderem bem, renascimento é o resgate de algo, é trazer de volta. O que os renascentistas trouxeram de volta? Os valores greco-romanos, o pensamento humanista da cultura greco-romana da Antiguidade Clássica. Por isso, uma das características do Renascimento é o classicismo, é a valorização dessas duas importantes civilizações da Antiguidade, tá bom? E a negação dos valores medievais, como eu já disse para vocês, fazendo a substituição pelos valores clássicos. Então, como já era o centro do Império Romano, a Península Itálica ela vai trazer ali muitos vestígios desse império, nos quais os renascentistas poderão se inspirar, né? Então nós podemos observar que a própria cidade de Roma, até hoje, preserva os vestígios da arquitetura clássica que inspirou diretamente os renascentistas, tá bom? E há uma burguesia forte, como eu já disse para vocês, nessas cidades, por serem cidades de comércio, e os burgueses eles vão aí investir decisivamente no Renascimento, como por exemplo Lourenço de Médici, né, que foi de Florença, né, um dos grandes mecenas da cidade, que com certeza, além do seu poder político, também tinha uma forte influência econômica, já que era
um importante burguês da cidade, tá? Então esse investimento que os burgueses vão fazer. Então esse conjunto de fatores, e não apenas um, esse conjunto de fatores é que vai influenciar que o Renascimento tenha o ponto de partida na Península Itálica. Um erro muito comum também é você ignorar que o Renascimento ele se propagou pela Europa. Então, a partir do início do Renascimento, e claro, o auge do Renascimento também vai ser na Península Itálica, nas cidades comerciantes da Itália, da Península Itálica, mas ele se propagou por várias regiões da Europa, por exemplo, a Península Ibérica, a Inglaterra, os Países Baixos, a França. Então, o Renascimento ele vai atuar também em outras regiões, mesmo o ponto de partida tendo sido a Península Itálica, tá bom? Então, continuando aqui, nós veremos agora algumas das principais características do Renascimento como movimento cultural, tá? Então, o que foi? Foi um movimento que resgatou a cultura clássica e que atuou em várias áreas do conhecimento humano. Existem várias definições, essa é uma delas. Outra vai ter aqui, ó, movimento artístico, científico e cultural que buscou resgatar os valores da antiguidade clássica, tá? Então essa é uma definição rápida do que foi o Renascimento. E as suas características, né? Quais os valores os renascentistas defendiam? É importante agora que você observe que os valores renascentistas eles são antagônicos, ou seja, eles são contrários aos valores medievais. Então, o fato da Idade Média ter ficado conhecido como a Era das Trevas, a Longa Noite de 1000 anos, esses apelidos pejorativos, né, que a Idade Média acabou ganhando, na verdade foram dados pelos renascentistas, porque os renascentistas eles não queriam que a Europa continuasse mergulhado, digamos assim, no misticismo medieval. Eles queriam agora o conhecimento científico, tá? Então, todas essas características, todos esses valores, eles vão fazer a negação à Idade Média, aos valores medievais. Então, primeiro, o hedonismo. O hedonismo é quando você busca a felicidade individual na Terra, que era um tabu na Idade Média. Vamos lembrar que na Idade Média, o ser humano só seria feliz depois da morte, quando chegasse ao céu e fosse recebido por Deus, como uma visão bem religiosa. O hedonismo dos renascentistas, ele leva a gente a acreditar, ou os renascentistas acreditavam, que, por exemplo, o enriquecimento que poderia te dar algum favor financeiro e também comprar coisas que você deseja, que vão te satisfazer a sua vida terrena, ele não vai ser pecado. Então, o enriquecimento, a busca pela felicidade na Terra, que eram vistos como erros graves, né, principalmente durante a Idade Média, agora começa a ser aceito e começa a ser buscado, tá bom? Então aqui tem essa imagem aí representando alguém muito feliz porque conseguiu ganhar dinheiro. Isso é um pensamento burguês, né? A burguesia ela tem essa visão e por isso naquela época até a burguesia era muito criticada pela igreja, pela usura, pelo lucro, né? O lucro não era permitido, apenas o preço justo. O individualismo, a gente vai perceber, ou seja, pensar no indivíduo, você pensa em você antes de pensar nos outros. Nesse sentido, a gente começa a observar que as obras medievais é a busca pelo reconhecimento individual, porque os artistas eles vão assinar os quadros, as obras, porque eles querem não apenas o dinheiro que essa obra possa render, mas eles querem também o reconhecimento pela obra que eles fizeram. Na Idade Média isso não era comum, já que o individualismo também era visto como pecado, tá bom? O naturalismo, que é, na verdade, pessoal, ver a natureza como uma criação divina e também como algo que é maravilhoso, que é belo, tá? Segundo a natureza, segundo o pensamento medieval, a natureza, as coisas que existem naturalmente na Terra, elas iam te levar ao pecado, e te levando ao pecado, te levariam ao inferno. Já no Renascimento, isso é visto como uma forma de admirar o que existe na Terra, a beleza terrena e a beleza das coisas que foram criadas por Deus. Então, note, eu estou tentando explicar para vocês que os renascentistas eles tentam fazer a ligação positiva entre o que é sagrado,
digamos, no caso aí, a existência de Deus e o que é científico. O humanismo, a beleza física e a inteligência humana, né, sendo valorizada, e o ser humano não sendo visto apenas como fonte de pecado. Na Idade Média, o ser humano era aquele que pecou contra Deus e que sofria por causa dos seus pecados, se você se lembrar da história da peste negra no século XIV. Tá? Agora, o ser humano ele é uma obra de arte divina, como disse William Shakespeare. Que obra de arte é o homem, afirmando e exclamando. Tá? Então, isso é muito importante. E o antropocentrismo, o homem agora é o centro, o ser humano, como criação de Deus, é o centro da inspiração renascentista e não mais Deus. Mas você não pode se esquecer que muitas obras renascentistas, no que diz respeito aos quadros, principalmente, as esculturas, elas retratam cenas religiosas. E isso não é errado, do ponto de vista do Renascimento, isso não é errado. Mas o ser humano é o centro, no sentido dele ser representado de forma bela e inclusive de forma realística. Você vai ver que existe uma procura por explorar a natureza humana e a imagem humana de forma realística, tá? Para que se pareça de fato uma pessoa e não apenas uma obra, não apenas um quadro ou uma escultura. Então nós temos aqui o homem vitruviano, que é aquela brincadeira que a gente tinha feito com Homer, do Leonardo da Vinci, que já é um estudo anatômico, né? Então já parte aqui do ponto de vista da ciência, o Renascimento e a ciência. E o racionalismo, a busca racional pela explicação das coisas que acontecem por meio da observação. Isso é um aspecto bem científico. Vamos nos lembrar que a primeira parte da filosofia grega, os pré-socráticos, antes de Sócrates, portanto, eles tinham uma visão cosmológica, ou seja, eles queriam, na verdade, se afastar da mitologia, das explicações mitológicas e encontrar explicações racionais para o surgimento das coisas. Então ali nós vamos ter, por exemplo, Tales e Demócrito como filósofos gregos que buscavam explicar de forma racional o mundo, se afastando da mitologia. Então o racionalismo também é presente agora no Renascimento do século XIV até o século XVI. E o realismo, como eu disse para vocês, vocês vão ter algumas obras. Aqui vai aparecer, por exemplo, a parte de cima, né? O busto do Davi de Michelangelo, e você percebe que essa obra que foi esculpida e para o assombro de muita gente, e meu inclusive, numa única pedra, né? O Michelangelo ele utilizava a matéria bruta, né? Principalmente o mármore, e de uma pedra de mármore ele esculpia toda a escultura e que ficava pronta. É claro que dava um trabalho muito grande, mas ele dizia o seguinte: o único trabalho dele era retirar o excesso de pedra para que a obra de arte aparecesse. Incrível, né? Então você vê aí a precisão dos detalhes, o realismo que você encontra nas obras do Renascimento, tá bom? Então acho que todos entenderam, essas são as características. Importante inclusive que você anote se você for fazendo o seu esqueminha aí conforme você está assistindo a sua aula, tá? Bom, continuamos aqui, nós vamos ver as fases do Renascimento. São 3 fases, tá? Nós temos o 300, o 400 e o 500, tá? Então essas 3 fases nós observaremos agora as principais características de cada fase, falando também dos principais nomes que acabaram aparecendo nesses períodos, tá bom? A primeira fase, que é o 300, século XIV, marcou o século XIV, tá? Nós temos a transição justamente dessa cultura teocêntrica medieval para a cultura antropocêntrica da Idade Moderna, tá bom? Então, muitas coisas estão acontecendo na Europa. Vamos lembrar que o século XIV, pessoal, é o século da Guerra dos 100 Anos, é o século da peste negra, mais ou menos meados aí do século XIV, a peste negra vai chegar muito forte, vai ficar 3 anos ali levando muitas vidas na Europa. A gente fala que foi mais ou menos 1/3 da população, e também nós temos aí uma fome muito grande que se abate sobre a Europa. E a explicação religiosa vai ser que o século XIV ali, a época quem estava vivendo, né, estava passando pelo apocalipse. Deus estava cobrando do ser humano todos os seus pecados
e por isso o fim do mundo estava chegando. Tá? Essa explicação religiosa, como o mundo não acabou no século XIV e veio depois dos outros séculos, você vai ter naturalmente um enfraquecimento da cultura religiosa, já que a igreja vai começar a ser criticada, e até porque não deu as respostas adequadas para toda essa crise que o ser humano vivia na Europa naquele período. Tá bom? Os principais renascentistas do Trecento: Dante Alighieri, né, onde escreveu a Divina Comédia, é um clássico da literatura mundial. A Divina Comédia, ela tem 3 volumes, geralmente você compra em 3 volumes, que é o Inferno, o Purgatório e o Céu, né? Dante Alighieri, ele passa por essas 3 instâncias, digamos assim, do mundo na vida após a morte, acompanhado de Virgílio, aquele poeta romano, né? Claro que é uma obra totalmente épica. E primeiro ele vai ao inferno. O inferno tem várias camadas, né? E cada camada é de acordo com o pecado ou com o pecador que sofre as punições. Depois ele vai ao purgatório até que ele chega no paraíso, também tem várias camadas. Então, assim, é uma obra extremamente importante, onde ele analisa a natureza humana, as contradições humanas, e que se tornou um clássico da literatura mundial, tá bom? Então, essa é uma obra do Trecento. A outra, de Boccaccio, é Decameron, também uma obra literal, né? Uma obra literária. E é muito interessante porque Decameron ele se passa exatamente, pessoal, na época da epidemia de peste negra na Europa, meados do século XIV, e conta a história de 10, por isso Decameron, né, de 10 jovens que fogem da cidade e vão para o campo para fugir da doença, se isolando ali, né, ironicamente, muito parecido com o que a gente está passando aqui em 2020, né, esse isolamento social. Então esses 10 jovens eles fogem para fugir da doença, né, da cidade, e para matar o tempo, como eles não tinham ali internet, não tinham Netflix, não tinham nada, eles começam a contar histórias que eles chamam de novelas. Então essas histórias que são contadas tem muitos aspectos, digamos assim, tem até aspectos sexuais, né, bem forte. Tem um lado assim mais, digamos assim, carnal, e também tem as contradições humanas. Então, assim, é interessante porque tanto a obra de Dante Alighieri como de Boccaccio mostra o ser humano como foco, né? As suas contradições, os seus desejos, e são obras extremamente importantes para a literatura renascentista, tá? Então esses 2 foram escritores. E o Giotto, que inaugura a ideia das pinturas renascentistas, né, já como um grande artista, que tem a ver com os aspectos, a importância dos traços humanos na sua obra. Então, se você observar esse quadro aqui, essa obra de arte, você percebe algumas coisas que ele já traz. Por exemplo, o aspecto humano, né, sendo retratado, se você comparar com uma obra medieval, ali da Alta Idade Média, você percebe que a obra medieval ela tem um único plano, e o ser humano ele é tratado como quase uma caricatura. Por quê? Por causa das suas deformidades de alma e dos seus pecados. Agora o Giotto ele inaugura o ser humano de uma forma bela, ele traz de uma forma bonita, né? As pessoas ali estão muito bem representadas, e os seus rostos buscando uma individualidade e uma precisão que até então na Idade Média não se via. Então o Giotto ele traz esses elementos novos, fechando aí o que a gente ficou chamado de Trecento, que é a primeira fase do Renascimento no século XIV. Tá? Vamos para a segunda fase, que é o 400, século XV. Tá? E nós temos aqui como importância a cidade de Florença. Por quê? Porque a família Médici, né, que eram os mecenas, os grandes banqueiros, os grandes burgueses de Florença, líderes políticos também, né, e eles financiaram esses artistas e essas obras. Então o centro irradiador foi justamente a cidade de Florença, já porque era o principal centro econômico da Europa naquela época. Então nós temos uma foto aqui representando a cidade de Florença, que tem muitas igrejas, né,
principalmente aí no estilo gótico, que o estilo gótico a gente tem que analisar também, apesar de ser um estilo medieval, ele já fez a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O estilo românico é um estilo mais medieval em si, ele é mais fechado, ele é menor, ele tem menos luz. O estilo gótico, com seus grandes vitrais, né, e suas cúpulas, ele já tem um estilo mais renascentista, se a gente puder dizer dessa forma. Bom, nós temos alguns principais representantes do Renascimento no 400. Nós estamos falando agora de Massáquio. Massáquio, pessoal, ele fez várias obras e você vai perceber que ele atacou principalmente a ideia da perspectiva, tá? Da geometria em perspectiva. O que é isso? Você percebe que os quadros medievais eles eram em um único plano. Já os quadros renascentistas eles vão dar a ideia de fundo, de perspectiva. É como se você tivesse utilizando um óculos 3D quando você vai ao cinema e você percebe que tem a imagem em primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Então essa ideia, isso é técnica, tá? Essas técnicas que o Massáquio passou a utilizar, eles deram um realismo muito maior para as obras. A gente vai analisar uma obra dele, o Tributo, daqui a pouquinho, tá? O Botticelli, ele traz uma ideia também muito nova, que é a utilização ele retrata a inocência humana, mesmo em figuras. Por exemplo, se você pegar a obra, se você abrir rapidinho aí no seu smartphone, no seu computador, o Nascimento de Vênus, lembrando que Vênus, na mitologia românica, era a Afrodite representada na mitologia grega, né? Ou seja, a deusa do amor. E você percebe que nesse quadro, por mais que ele tenha alguma conotação sexual, a inocência dos personagens que estão ali ela é muito forte. E também faz uma ligação entre os renascentistas e a mitologia grego-romana. Tá? Então a utilização dessas figuras leves, da delicadeza e da inocência que você percebe nessas duas obras, tanto no Nascimento de Vênus como na Alegoria da Primavera, se você pesquisar aí você vai encontrar com facilidade, é muito presente nas obras de Botticelli. Outro que foi importante, e talvez, e por que não dizer o mais importante do Renascimento, foi Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele foi o maior nome do Renascimento porque ele atuou em todas as áreas do Renascimento. Ele foi pintor, ele foi escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico, etc. Ou seja, ele realmente foi o termo que a gente utiliza, ele foi universalista, né? Muita gente lembra do Leonardo da Vinci por causa da Gioconda ou por causa da ceia, daqueles quadros, né? Mas na verdade ele fez muitas esculturas também. Ele planejou cidades, né? Fez planos urbanísticos e ele foi um grande inventor. Ele estudou anatomia, né? Compôs obras musicais. Então ele na verdade foi mil e uma utilidades, né? Um cara que representou aí a síntese do Renascimento, tá? A gente lembra da Gioconda, né, da Mona Lisa e da Santa Ceia, são quadros do Leonardo da Vinci, mas não vamos esquecer que ele também fez os seus manuscritos onde ele tentou representar ali muitas invenções que acabariam sendo colocadas em prática só séculos depois, como por exemplo a máquina voadora, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Essa obra aí é o Tributo. Você percebe que nessa obra dá uma noção de perspectiva muito grande. Essa passagem bíblica ela está em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, onde Jesus chega com seus discípulos na cidade de Cafarnaum. E para entrar na cidade eles teriam que pagar o tributo, o imposto. Eles não tinham dinheiro e Jesus pede para que Pedro, ali no fundo, está vendo ao lado do rio, pesque um peixe, abra o peixe e dentro vai ter as moedas para pagar o tributo. É um milagre, né? É uma representação miraculosa. Mas você percebe a riqueza dos detalhes e a noção de perspectiva, de fundo, a utilização de arcos e figuras geométricas, né? Então ali tem muita técnica empregada, que é uma das características do Renascimento. Continuando aqui, nós temos também esse esboço, né, do Leonardo da Vinci, no qual ele projetou ali a máquina voadora, né, a asa delta,
a besta gigante, né, para lançar flechas ali, e a metralhadora. Então você percebe que ele era um inventor, né? Algumas dessas invenções ele nunca tirou, ou a maioria ele nunca conseguiu tirar do papel, até pela falta de tecnologia na época, mas algumas estão reproduzidas hoje, colocadas em prática, e pasmem, muitas funcionam, tá? Então realmente ele foi um gênio à frente do seu tempo, a maior representação do que foi o Renascimento, tá? Próximo período, chegando aqui já no finalzinho, século XVI, o Cinquecento, que é o último período do Renascimento, onde o centro do Renascimento passa a ser a cidade de Roma, por causa dos papas que se tornam mecenas e começam a financiar os artistas do Renascimento. É engraçado que nesse momento a gente tem mais ou menos aquela frase, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Já que o Renascimento ele fazia uma crítica muito forte à religiosidade extrema, mas eles não eram ateus, como eu disse para vocês. Os próprios papas romanos começam a investir e a contratar artistas do Renascimento, principalmente para decorar igrejas e para fazer obras de arte religiosas, né? Então nós temos aqui papas mecenas, ou seja, papas que vão investir e sustentar os renascentistas, os artistas, tá? Roma vai ser o principal centro, já que Roma é o centro da igreja. Nós temos aqui a cidade de Roma, a representação do Coliseu, construído no ano 70 depois de Cristo, né, na época de Vespasiano, imperador romano. Nicolau Maquiavel é um dos personagens principais desse período do século XVI. Na sua obra O Príncipe, ele acaba fazendo o divórcio, né, da religião e da política. É uma obra literária, mas é uma obra literária laica. Ele não confunde, ele não mistura a religião com política. É um manual de governo, né, onde o governante, para chegar ao poder, ele tem que ter qualidades, e para se manter no poder, ele tem que ter mais qualidade ainda. Inclusive, para se manter no poder, ou para chegar no poder, ele pode utilizar, digamos assim, de métodos que nós não consideramos tão éticos assim. Desde que os fins justifiquem os meios, o Maquiavel achava que era pertinente, que não tinha problema. Essa frase nunca foi dita por ele, mas meio que resume o pensamento maquiavélico, tá? Então, por que o príncipe entra no Renascimento? É porque ele meio que traz uma ideia mais laica de política, porque até então a política era totalmente vinculada à religião, tá? Então nós temos ali a representação da capa do livro O Príncipe, que é um clássico, né, da literatura. O Rafael Sanzio, que foi um grande personagem do Renascimento, né? Ele fez grandes quadros, grandes afrescos, que era uma técnica muito utilizada pelos renascentistas, destacando aí principalmente a Escola de Atenas, porque a Escola de Atenas ela acaba fazendo essa mistura entre o pensamento clássico, greco-romano, e o pensamento renascentista, tá? E a gente vai analisar essa obra que apareceu ali no cantinho direito de baixo ali da sua tela. A gente vai analisar daqui a pouco para vocês darem uma olhada qual que são as mensagens subliminares que possuem esse quadro. É muito interessante. O Michelangelo Buonarroti, né, que se destacou muito por ter feito todo aquele conjunto de afrescos na Capela Sistina e também pelas suas esculturas que eram perfeitas, tá? O perfeccionismo. Se você for atrás dessas esculturas, ó, Moisés, Davi e a Pietà, você realmente vai se assustar da perfeição, lembrando que a técnica que ele utilizava era pegar um bloco inteiriço, maciço, geralmente ele utilizava o mármore, e esculpia nesse bloco inteiriço, ou seja, realmente um artista inigualável, né? E os afrescos que ele fez ali na Capela Sistina, que você pode encontrar ainda hoje nas imagens, ou numa possível visita, quem sabe, né? No Vaticano, sede da Igreja Católica em Roma, tá bom? E aí, destacando de novo a criação de Adão, que faz parte desse conjunto de afrescos, tá? Nessa obra aqui do Rafael Sanzio, a gente não vai analisar ela inteira, só para vocês terem uma ideia. Essa é a Escola de Atenas, lembrando que Atenas, na Antiguidade Clássica, era a cidade, centro e radiador do conhecimento e da cultura grega, né? Então, por si só, o nome da obra já demonstra a influência greco-romana
dos renascentistas do século XIV, XV e XVI, tá? O próprio Rafael, ele está colocado nessa imagem, ó, se você for pelos números, você encontra as pessoas que ele representou. Então no 20, aqui no cantinho da tela, você percebe ele, ó, de touquinha preta aqui, ó, esse é o Rafael Sanzio, ele se colocou na imagem. Outro aspecto importante é essa noção de perspectiva e de profundidade, né? Número 1 e número 2, Platão e Aristóteles, eles estão mais ao fundo, né? Você vê Heráclito, ele está mais à frente, então dá essa noção de profundidade e de dimensão. Então, ao centro ali, representando o número 1 e o número 2, nós temos Platão e Aristóteles, né? Dois grandes filósofos gregos da antiguidade que viveram em Atenas. Notem que Platão aponta para cima, dando a ideia, ressaltando o mundo das ideias, né? E Aristóteles aponta para baixo, ressaltando a importância da experimentação, a importância do empirismo para a ciência, né? Da observação e da experimentação. Outro aspecto importante, além do Rafael que se colocou ali, né? Você pode pesquisar todos esses personagens, cada um tem uma importância, mas se você observar ali, ó, o número 7 é Pitágoras, outro importante filósofo grego e matemático também, né? O número, ele está escrevendo, ele está lendo ali um livro, e ele está sendo observado por várias pessoas. O número 13 é Averroes. Averroes, ele foi um importante pensador muçulmano, ou seja, dando uma ideia de que o conhecimento da filosofia grega, ele foi aprendido pelos muçulmanos e depois ele chegou até a Península Itálica também pela preservação que os muçulmanos fizeram desse conhecimento. Então a Escola de Atenas, ela realmente é uma obra incrível do Rafael Sanzio e que faz essa ligação entre o clássico e o renascentista e ressalta ainda a importância dos muçulmanos, né, do Império Islâmico ali, para a preservação da filosofia, principalmente da filosofia grega, tá? Depois vocês, se tiverem um tempinho ali, pesquisem os outros personagens, tem Homero também representado, o primeiro historiador grego, né, o número 19, depois vocês pesquisem um pouquinho sobre quem são esses outros personagens. O próprio Alexandre o Grande está ali, tá? O número 11, Alexandre o Grande e Alexandre Magno. Bom, e o Renascimento pela Europa? Nós falamos das fases do Renascimento, falamos do Renascimento na Península Itálica até agora, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento na Europa. Você percebe que na Inglaterra vários representantes do Renascimento, Thomas Moros, que escreveu Utopia. Utopia, na verdade, é uma palavra que ele mesmo cunhou. Para falar de um mundo, ele tentou ali dar uma visão de uma sociedade, de um mundo perfeito, tá? Um mundo onde não houvesse ali uma desigualdade, onde as pessoas vivessem bem. Então, na verdade, é um pouco, ou muito, na verdade, inspirado na República de Platão, tá bom? Então, se você observar, utopia foi depois utilizado para designar os primeiros pensadores socialistas do século XIX, o socialismo utópico, tá? Francis Bacon, que é considerado o pai do empirismo moderno, né, da ciência da experimentação, aonde o conhecimento só pode vir através dos sentidos e da experimentação. Então, quando ele faz o Novo Organum, né, que é a sua obra principal, ele está valorizando a ideia empírica científica, tá? Ou a ciência por meio da experimentação. E Shakespeare, que vocês já conhecem, né, foi um grande escritor inglês, fez grandes peças e obras teatrais, e até hoje extremamente valorizado, como por exemplo Hamlet, Marco Antônio e Cleópatra e Romeu e Julieta. Vocês percebem que essas obras, elas são obras humanistas. O Thomas Moros, ele está falando de uma sociedade perfeita, ele está pensando numa sociedade, né, onde as pessoas possam viver felizes. Francis Bacon está falando de ciência baseada no empirismo, e Shakespeare está falando mais de sentimentos humanos, mas ele está ressaltando uma visão
humanista de sociedade. Eles estão ressaltando uma visão humanista de sociedade, tá? Dos Países Baixos, Erasmo de Roterdã, né, na Holanda, ele escreveu o Elogio da Loucura. Pessoal, o Elogio da Loucura é uma obra irônica, muito que faz uma sátira muito forte à Igreja Católica, principalmente, e a hipocrisia religiosa, tá bom? Então é uma obra muito importante que inclusive vai influenciar nas reformas religiosas do século XVI. Na Espanha nós temos Miguel de Cervantes escrevendo Dom Quixote, que também é uma sátira, mas é uma sátira à Idade Média e aquelas obras de cavalaria medieval. E em Portugal nós temos Os Lusíadas, né, escrita por Luís de Camões, que ressalta o espírito aventureiro dos portugueses, dos navegadores portugueses, na época da expansão marítima comercial. Então, é uma obra que serve ali para exaltar os navegadores portugueses também. É uma obra-prima da literatura, tá bom? Então, o Renascimento pela Europa tem esses aspectos e esses representantes para você se lembrar. Pessoal, vamos ver um pouco do Renascimento nas ciências? Não é menos importante do que a gente viu até agora, pelo contrário, é extremamente valorizado. Porque o Renascimento ele vai influenciar no surgimento de novas tecnologias, de novas formas de pensar no mundo, tá? Uma forma mais científica e menos religiosa. A principal ideia o que mais cai no Renascimento no aspecto científico é a ideia heliocêntrica, tá? O rompimento da perspectiva geocêntrica de Ptolomeu, no qual a Terra era o centro e os outros planetas, inclusive o Sol, né, que é uma estrela, giram em torno da Terra. Isso é uma visão equivocada que pessoas como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, através da experimentação, ou seja, do método científico, tá? Inclusive, esse é um método que a gente pode observar com Francis Bacon, já que valoriza o empirismo. A visão é uma das formas, um dos sentidos que você tem, né, para que você possa comprovar que algo exista ou não, assim como o olfato, o tato e outros métodos, outros sentidos humanos, tá, por meio da observação. Então esses novos pensadores, eles vão dizer que o Sol é o centro e que todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Essa é uma visão heliocêntrica. Isso vai ser rebatido pela Igreja e vai causar, inclusive, perseguição religiosa a esses cientistas renascentistas, tá? Então, nós vamos ter ali o heliocentrismo, com o Sol sendo o centro, contrariando a visão que existia até então, que era uma visão de Ptolomeu, corroborada pela Igreja Católica, tá? Então, Nicolau Copérnico, teoria heliocêntrica, e Galileu Galilei confirma essa teoria, perseguição religiosa em cima dos dois, tá? Depois leiam o que aconteceu com eles, que é bem interessante e triste ao mesmo tempo. Giordano Bruno, ele disse que o universo ele não era estático. Ele dizia que o universo ele estava em constante transformação e que a Terra não era o centro do universo. Ele foi queimado na fogueira da Inquisição, tá? Para finalizar essa parte do Renascimento científico, nós temos a invenção da imprensa de Johannes Gutenberg, né? Então, a imprensa do século XV, até então todos os livros eram manuscritos, copiados à mão, e dava muito trabalho, dificultava muito o acesso à literatura, ficava muito caro, só os ricos tinham, de fato, né? E com o desenvolvimento da imprensa pelo Gutenberg no século XV, você percebe que há uma certa universalização do conhecimento, já que os livros eles começam a ser mais fáceis o acesso, né? E de uma forma muito mais barata. Então, isso faz com que o Renascimento e que as novas ideias se propaguem com muito mais velocidade e fora de controle, né? A própria igreja não conseguia censurar e controlar tudo o que acontecia, já que os folhetos, os livros, os artigos começavam a chegar, né, sem que houvesse controle. Muito parecido hoje com a internet, né? Você não controla as coisas que acontecem ali, é muito difícil, né? É meio terra de ninguém. Então, pessoal, essa foi uma aula do Renascimento que eu preparei para vocês com bastante carinho. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, tirem as dúvidas comigo. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato.